Graça e paz, amados irmãos. Estamos na semana 2 do ano 2024 e eu gostaria de meditar no texto de Mateus 24, 13 ao 14, que diz o seguinte: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que preservar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. A iniquidade descreve os sujeitos que são insensíveis ao pecado, que já não têm mais vergonha de cometê-los. Nas anotações da Bíblia Thompson, coloca como referência a palavra indiferença, que pode ser entendida como não sentir mais culpa, a falta de discernimento do que está certo ou errado. E nestes últimos tempos podemos ver que a iniquidade, a indiferença e o pecado estão presentes, não só no ímpio, mas também na vida de alguns crentes que se afastaram. Devemos lembrar que esse texto foi escrito para os cristãos, advertindo sobre o final dos tempos. Atualmente, podemos apreciar que a iniquidade está se multiplicando devido a que o pecado está se normalizando, provocando sujeitos indiferentes e insensíveis ao Espírito Santo. A normalização do pecado significa que as pessoas já não conseguem distinguir do certo do errado. E isto pode ser devido à influência das escolas onde se promove liberdade de gênero, aborto, laicismo, sensualização de crianças com danças e interpretações musicais, entre outras coisas. Por outro lado, nas redes sociais, os sujeitos mostram seus corpos com apenas uma forma de exaltação egocentrista e idolatria ao próprio corpo. É a ferramenta apropriada para o diabo estimular o pecado de lascívia, que define o excessivo desejo pelo prazer sexual e desprezo pelo que é certo, que desencadena promiscuidade e adultério. As redes sociais, junto com os meios de comunicação, apresentam e promovem um mundo de riquezas e luxos. Incluso coloca a maldade como uma coisa boa. Por exemplo, as séries de narcotraficantes no México expõem os criminosos como heróis e pessoas com sucesso, que terminam motivando os jovens a querer ser como aqueles narcos ou procurar um esposo narco, ter carros luxuosos e vidas opulentas a câmbio de matar, sequestrar, roubar, se prostituir. E as pessoas acham certo e desejoso esse estilo de vida. A iniquidade é o resultado da indiferença ao pecado, e este está se multiplicando porque o mundo está fazendo que os sujeitos não possam diferenciar o que está certo do errado. Em Isaías 5:20 menciona: Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Certamente estamos vivendo estes tempos que falou Jesus em Mateus 24:12, que a falta de Deus na vida das pessoas provoca essa indiferença e a insensibilidade a escutar a voz do Espírito Santo, e, portanto, o esfriamento na vida da vida espiritual. Mas na seguinte parte do texto, Mateus 24:13, diz que aquele que preservar até o fim será salvo. Devemos nos preservar e manter a santidade para ser testemunho fora e dentro da igreja, estando em comunhão uns com outros. Em Mateus 24:10, Jesus Cristo nos adverte: neste tempo, muitos serão escandalizados e trairão-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Tristemente, isso está acontecendo em algumas igrejas, onde as pessoas estão saindo por causa do pecado. Outra maneira de ajudar-nos a preservar até o fim é nos congregando na igreja de maneira regular. Nós não podemos controlar o que é ensinado nas escolas, os estímulos externos que nossos filhos recebem. Mas se você e a sua família permanecem na igreja, aprendemos e oramos uns pelos outros e adoramos ao Senhor na sua casa, será muito mais difícil que a iniquidade alcance a vida dos céus.
Finalmente, no texto nos lembra a nossa principal função em Mateus 24:13. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Se nós como crentes vemos a iniquidade e não fazemos nada, nos tornamos cúmplices. Se percebemos que tem tanta maldade, violência, desintegração familiar, adições, depravação no mundo e guardamos silêncio, também estamos sendo indiferentes. Devemos levantar as nossas vozes para orar e pregar o Evangelho conforme nos foi estabelecido como princípio básico na vida de um cristão. Finalmente, a iniquidade não se multiplica de um dia para o outro. Esta vai crescendo sutilmente e quando nós menos esperamos, já estamos fora da igreja e envolvidos em outras doutrinas. Se você está começando a se afastar e está começando a gostar mais das coisas do mundo, a priorizar coisas materiais sobre as espirituais, você e sua família estão em risco. Protejamos as nossas famílias do mundo e dos ensinos que podem receber e vamos fazer a nossa parte, pedindo perdão a Deus por paquerar com o mundo, aprendendo a palavra, orando e adorando ao Senhor na sua casa. Eu queria terminar este devocional com os pedidos de oração, principalmente pela família, pelas missões ao redor do mundo e, finalmente, pela liderança da igreja e os ministérios. Eu posso orar em espanhol? Sim. É porque é difícil demais. Querido y amado Padre, en este día te damos gracias, Señor, por escuchar una vez más tu palabra. Señor, gracias por la oportunidad que tenemos de compartir tu palabra, de ayudarnos unos a otros a llevarnos con el día a día, Señor. En este día, Padre, venimos a colocar delante de ti todas las familias de la iglesia, Señor. Todos esos matrimonios que están pasando por alguna dificultad, por algún momento de dificultad en relacionamiento con los hijos, entre pareja o financiero, Señor, que está provocando que muchos de ellos se entristezcan y que estén procurando más las cosas del mundo que las cosas del reino, Señor. Te pedimos por aquellas familias que por alguna razón se han entristecido y te pedimos para que poco a poco tú los vuelvas a restaurar, Señor. Que restaures la familia, que restaures sus matrimonios, Padre. Te pedimos que bendigas a cada varón, a cada mujer que sale a trabajar día a día para llevar el sustento a su casa, Señor. Que tú proveas siempre lo necesario en cada hogar, no apenas lo material o lo financiero, sino que proveas amor, respeto, unidad, cariño, Señor, que promuevas lo que tú nos enseñaste, el perdón entre ellos, que puedan subir ellos a tu casa día a día para enseñar a sus hijos. Este mundo tiene bombardeado a los pequeños y a los jóvenes, Señor. Tienen tantos estímulos externos que un día a la semana, Padre, no basta para luchar contra lo que ellos viven en cada día. Coloca esa sensibilidad en los padres de familia. Coloca ese deseo de subir a tu casa, no apenas un domingo por la mañana o por la tarde, sino cada culto, cada evento, Señor. Que los padres de familia puedan sensibilizarse al peligro que tienen sus hijos de caer en el mundo y en la iniquidad, Señor, por no conocer de tu palabra, Señor. Nos guarda y nos guía en cada momento, Señor. Nos da sabiduría sobre cómo cuidar y instruir y disciplinar a nuestros hijos, Señor. Los mantenga siempre del lado correcto y caminando de tu lado, Padre. Te queremos pedir por las misiones, principalmente por aquellas que están siendo iniciadas en Guadalajara, aquellas que están siendo desarrolladas en Caracoles y en Bolivia, Padre, que tú tomes estos misioneros, estos pastores de tu denominación, Padre, que tienen esa sed y hambre y deseo de llevar tu palabra a todos los lugares en el mundo conforme leímos en este día, Señor, que tu evangelio sería predicado en todas las naciones, Padre. Y es así que ellos han escuchado tu llamado y han partido, Señor, a aquellos lugares lejanos para levantar iglesias donde se predique tu verdadera palabra, Señor. Te pedimos
también por la lideranza de la iglesia congregacional, por los pastores, por los misioneros, por cada ministerio. Que tú los bendigas siempre, Señor, que tú les llenes de paciencia, les llenes de sabiduría, de conocimiento, de mansedumbre, de paz, de amor, de fe, de todo aquello, Señor, que tú prometiste que nos entregarías conforme a tu Espíritu Santo, Señor. Que se multipliquen, Padre, todos estos regalos que tú nos entregaste en la vida de cada uno de ellos, que protejas a sus familias y que siempre estén cerca de ti, Señor, que si tienen alguna dificultad puedan ellos contar contigo en cada momento y saber que tú cuidas de ellos, Padre. Ya te agradecemos sabiendo que tú escuchas nuestras oraciones, que tú inclinas tu oído, que aun siendo tan pequeñitos tú nos escuchas. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Los invitamos a continuar com essas meditações dia por dia e a subir na casa do Senhor. Deus abençoe.